Nós estamos dando continuidade hoje ao estudo de número 28, intitulado As Funções do Cristo Encarnado. Na semana retrasada, na última semana, eu não consegui dar aula por conta do trabalho. Na semana retrasada, nós vimos a função do Cristo encarnado, né? A função de Jesus como profeta, né? E falamos um pouquinho disso. Eu vou recapitular aqui daqui a pouco. Se você não assistiu, volte lá no YouTube, tem a nossa aula antes dessa, estudo número 28, aula 1, que a gente está falando sobre a introdução sobre como Cristo encarnado, e não confunda encarnado com reencarnado, também vou reforçar isso ao longo da aula, mas o Cristo encarnado, é, ele tinha a função, três funções muito claras, né? A função de profeta, a função de rei e a função de sacerdote. Nós já vimos a primeira como profeta, vamos olhar hoje essa função como sacerdote, mas antes disso eu vou pedir ao Léo para orar por nós nessa noite, para nós podermos iniciar nossa aula em nome de Jesus, amém? Pode orar, Léo. Senhor, venho te pedir, Senhor, por essa aula, Senhor, que essa aula possa tocar no coração de todos, na cabeça de todos, que a gente possa sair dessa aula melhor do que como a gente está começando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, uma boa aula para todos. Amém. Amém, amém, glória a Deus. Então, na semana, enquanto eu abro aqui, né, deixa eu abrir aqui a Jan, da última a luz interativa, escolhendo o drive aqui que nós olhamos na semana anterior, que vai facilitar bastante aqui, acho que é essa, isso. Deixa eu abrir ela e vou compartilhar com vocês na sequência. Nós, na semana passada, nós falamos sobre isso, é exatamente essa, vou compartilhar agora. Mas na semana passada nós falamos sobre essas funções, né? Sobre a questão, acho que agora vocês estão vendo, a função do Cristo encarnado, né? De como nós podemos ter essa percepção, né? De como Cristo atuou, né? Ao longo da sua vida e ministério. Nós vivemos falando ao longo do tempo sobre algumas questões que são fundamentais aqui nesse nosso entendimento. Então, basicamente, o que nós falamos na última aula é sobre como Cristo, como o Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, e aí abro o parênteses aqui para falar a diferença de encarnação, de reencarnação, né? Nós cremos, todo cristão protestante, nascido de novo, que confessa Jesus como Senhor e Salvador, crente, acredita na encarnação. A encarnação é o que aconteceu, por exemplo, com Cristo. Cristo, como Deus, nós já falamos sobre isso em outras aulas também, volte aqui, 2 aulas para trás, antes do estudo 26 ou 27, se eu não me engano, nós falamos sobre isso. Cristo, como Deus, decidiu, lá na eternidade, se esvaziar, né, da sua glória, né, assim como o Pai tinha estabelecido um plano de salvação, se esvaziou de toda a sua glória e se encarnou, se fez carne, e viveu no nosso meio, como João colocou, como vimos ele como o filho unigênito, né, do Pai, a imagem do Deus, a imagem visível do Deus invisível. Nós vemos toda essa manifestação da salvação de Deus em nosso meio. O Verbo se fez carne. Isso é encarnação. Assim como quando Cristo também ele passa pela aquilo que nós chamamos do momento onde ele morreu na cruz e durante aquele período de 3 dias, onde nós cremos, né, que Jesus ali, após vencer a morte, ressuscitou, né, ao terceiro dia. Naquele terceiro dia, Jesus encarnou novamente, ou seja, ele tinha deixado o seu corpo físico e agora encarna um corpo glorificado, né, um corpo glorificado, e esse corpo glorificado era o seu corpo, só que transformado, assim como haveremos de ser transformados, como dizem em Tessalonicenses, sobre isso, 1 e 2 Tessalonicenses fala sobre o arrebatamento, por exemplo, nós haveremos de ser transformados. Então, Jesus ele passa, além de ser o unigênito do Pai, a ser o primogênito dessa nova natureza, dessa nova raça humana, agora transformada pelo poder de Deus, o perfeito, o imperfeito se transformando em algo aperfeiçoado, ou aquilo que é corruptível se transformando em incorruptível. E uma vez que Cristo é o primogênito entre nós, essa é a nossa esperança. Então, quando nós cremos na encarnação, nós cremos que
de maneira direta. Jesus morreu como Jesus e encarnou novamente após sua ressurreição como Jesus. Da mesma maneira, cada um de nós vamos morrer como Léo, como Fernanda, como Sil, como pastora Tânia, como Marcos, como Tatiana, como Lorena, como Priscila, como Lúcio. Cada um de nós vai morrer, né? Ou, né, caso Jesus volte antes, seremos arrebatados, mas estou falando para aqueles que experimentarem a morte. Nós cremos que quando nós formos ressuscitados, nós seremos ressuscitados como cada um de nós. Então, o Lúcio vai ser ressuscitado como Lúcio, já num corpo glorificado, modificado, a pastora Tatiana como Tatiana, enfim, cada um de nós como nós mesmos. O que é diferente da reencarnação. A reencarnação acredita que nós vivemos uma vida e aí voltamos numa nova vida, a viver uma nova vida agora numa outra pessoa, né? Nós vivemos é, é, uma nova vida, transformados agora numa outra pessoa. Então, morri, nasci João, morri João, agora eu vou reencarnar como Maria e vou viver como Maria e morro, e aí vou voltar como José e viver como José e morro, vou voltar como Alfredo e viver como Alfredo. Isso é em reencarnação. Né? Isso nós não cremos, porque a Bíblia é muito clara. Ela diz que ao homem foi dado o direito de morrer uma única vez, depois disso o juízo. Né? Nós já falamos sobre isso também aqui em outras aulas. Mas quando nós falamos sobre essa questão é, da encarnação de Cristo, então Cristo se encarnou, tornou carne, o Deus Filho, né, se fez carne e habita no nosso meio, e tudo isso, né, e aqui é um pouquinho daquilo que a gente está falando, a gente falou um pouco sobre esse ministério profético de Cristo. Né? A aula semana passada foi em torno desse texto do sermão profético de Mateus 24, que é um dos textos mais fortes, né, quando Jesus, como profeta, realmente, né, além de todo o seu ministério, obviamente, mas aqui numa visão muito clara, Jesus fala sobre as coisas que haveriam de vir. Se você não viu, volte aí nas aulas para você ver a última aula, a aula 1 desse tema. Então, a gente colocou aqui a linha do tempo, falando de Gênesis, né, até Apocalipse, os 39 livros, os 27 livros, e falando que todos os 39 primeiros livros apontam para Cristo, né? E assim como os 27 livros do Novo Testamento falam sobre Cristo. Então, toda a centralidade da Bíblia, tudo aquilo que nós cremos passa por Jesus, né? E nessa questão como profetas, né, nós colocamos sobre Jesus falando, tratando sobre alguns textos, por exemplo, quando ele fala sobre o templo, e eu expliquei um pouquinho do templo, que até Salomão aqui você tinha um tabernáculo, né, que era essa estrutura aqui, onde você tinha uma estrutura mais ou menos retangular, e aí ficava em volta cada uma das 12 tribos, né, as 11 mais as duas meia tribos, e você tinha a centralidade do culto a Deus ocorrendo aqui. E aí, a partir de Salomão, Davi pede, e aí, a partir de Salomão, Deus permite que seja construído o templo. Esse templo cai, né, aqui, mais ou menos já quando ali na saída para a Babilônia, né, quando o povo é conquistado, finalmente o reino do sul cai, o último reino a cair, o norte cai primeiro, e o sul cai para a Babilônia, ele é destruído. E aí você vê ali o relato já em Daniel, já no exílio. Na volta de Esdras e Neemias, a reconstrução, né, do templo. E esse segundo templo é o templo que nós vemos no templo de Jesus aqui, né? E esse segundo templo ele vai ser destruído, né? Destruído em 70 mais ou menos depois de Cristo pelo general Tito no cerco a Israel. E eu expliquei basicamente no texto de Mateus 24, que Jesus começa falando sobre isso. Olha, não, eu digo que não ficará pedra sobre pedra, e fala sobre todo o juízo que haverá de vir, sobre as calamidades que haveriam de vir, que ai das grávidas que desejarão, né, não estar vivendo aquele tempo. E a gente vê um pouquinho sobre essa questão é, de como houve, né, ali o cerco ali tenebroso, né, e eu falei sobre isso, que o historiador Flávio José, ele relata, né, que durante esse cerco do general Tito, que era basicamente o que eu coloquei aqui, né, imaginando que isso aqui é Jerusalém, por exemplo, você ninguém podia escapar, ele não deixava ninguém sair. Se ele saísse, ele crucificava as pessoas, né, que tentavam escapar do cerco. Então ele prendeu todos os judeus ali que se rebelaram dentro da estrutura da cidade, a ponto para a fome destruí-los, né? E aí esse relato de Flávio José diz que durante esse período, né, muitas pessoas, muitos homens, né,
é, grupos invadiam casa daqueles que tinham comida para roubar, para saquear, porque a fome era grande, né? E essas pessoas, esses bandidos, as pessoas acabavam fazendo essa entrada nesse aspecto, né? Para roubar esse alimento. E um desses relatos dele diz que eles entram numa casa e tem um cheiro de ensopado, né? Que vem no ar, e eles entram na casa ali para comer aquele ensopado, para saber o que estava vendo. E quando eles chegam lá, tinha uma mãe enlouquecida que tinha acabado de matar o seu bebê e fatiado ele, colocado ele como carne dentro desse ensopado. De tanta era a calamidade, é isso que Jesus fala da calamidade que haveria naquele tempo. Então, Jesus, isso são só alguns exemplos, eu foquei em Mateus 24, mas sobre Jesus, ele foi profeta e como profeta, né, e diferente um pouco, sim, sim, diferente um pouco dos profetas, né, que da forma como a gente vê os profetas hoje, né, a, a, hoje nós falamos profeta, né, oi profeta, 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 tudo bem, mas na verdade é uma manifestação, né, uma manifestação do Espírito, não que antes não fosse, mas como é que eu posso explicar? Hoje é a manifestação de um dom, né, de uma manifestação do Espírito, né, é, mas naquela época o profeta ele tinha um significado ainda mais contundente, por assim dizer, né? Não que hoje não seja, é só para explicar que hoje é a manifestação de um dom em que o Espírito pode manifestar, né, na vida de irmãos em Cristo, e nós como pentecostais cremos nisso, ou na vida de alguém que tenha, né, o ministério de profeta, falar dos dons ministeriais para mestres, outro para pastores, outro para profetas, mas também a profecia ela manifesta também em certos aspectos na vida das pessoas, vamos dizer assim, da igreja, né? No meio da igreja de maneira geral, obviamente tomando todos os cuidados com isso que nós estamos falando aqui em relação à profecia. Mas a verdade é que é diferente do que havia no Antigo Testamento, que o profeta ele tinha não só o papel como profeta em si, mas ele tinha um papel quase que de governo, né, sobre Israel. Quando um profeta se levantava, era para estabelecer ou comunicar os decretos de Deus para a nação, orientar, destituir ou instituir reis. Então ele tinha um papel muito mais, vamos colocar assim, de governança sobre o povo do que hoje é o ministério profético, como nós vemos. E obviamente também tinha um peso muito maior, a ponto, né, do profeta no Antigo Testamento, se ele falasse algo que não se cumprisse, ele deveria ser morto, né? A sua palavra tinha tanto peso que ele deveria ser morto. Se um profeta profetizasse algo que não se cumprisse, isso ficasse constatado, o profeta estava condenado à morte porque ele era um falso profeta, porque ele falou algo que não era da parte de Deus, independente da sua intenção, se ele queria ou se ele gostaria de falar aquilo de maneira proposital ou manipulativa ou não, mas ele era condenado, ele estava condenado à morte se ele falhasse. Por isso que você vai entender quando Jesus também se posiciona e fala: olha, nenhum tio, né? Nada do que dizer, nada da palavra vai se perder, porque esse tio, né? Essa menor letra, era menor fragmento, né? Como fosse um tio mesmo na língua hebraica, era menor, nem um menor fragmento da palavra de Deus irá se perder, porque o profeta, né, ele não poderia ter sua palavra deturpada ou perdida. Então Jesus ele dá claro, ele obviamente como Deus, mas nesse esse profeta é, ele exerceu de maneira poderosa, né? Desde todo início todo o seu ministério, tudo que ele fez, falando sobre a morte, falando sobre o que haveria de vir, orando por aqueles, né? É, que haveriam de crer em seu nome. Eu faço até, acho que vale até a pena. Eu sempre gosto de tratar aqui de João, capítulo 13, deixa eu ver se é 13 ou 14, porque eu acho importante a gente ver aqui a Bíblia, mas como Jesus ele tinha, né, obviamente, a percepção clara, né, obviamente, sobre tudo que haveria de acontecer e sobre a oração, né, de tudo aquilo que ele queria é, é, estabelecer, né, a partir do seu ministério. Deixa eu ver aqui. Tá, eu vou começar a ler aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Como fazer uma nova.
apresentação. Confirmem, por favor, se vocês veem a Bíblia, por gentileza. Sim? Sim, Sim. sim. Então eu vou ler, se você quiser acompanhar, João capítulo 13. Vou ler a partir do versículo 30, né? Nesse momento aqui é exatamente a ceia anterior, a ceia anterior não, né? A ceia da Páscoa, né? Onde Cristo seria crucificado. E aqui já é o momento que Judas está saindo porque ele acaba né, de ser revelado ali, né? Que ele seria o traidor, que ele seria aquele que haveria de trair o Cristo. Justamente os discípulos estavam perguntando isso. Jesus fala: aquele que molhar, né? O pão, né, junto comigo, será aquele que irá me trair? Enfim, aí, todo o contexto, Judas acaba saindo para trair Jesus, e é justamente o versículo 30. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. E aí Jesus continua: depois que Judas saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco, e vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu lhes dou, e isso é importante, eu vou falar sobre isso. Amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Vou fazer uma pausa aqui só para uma reflexão. Até esse momento, né, havia o resumo dos mandamentos, né? Você tinha lá os 10 mandamentos de Moisés, né, que eram escritos na tábua da lei, e Jesus já tinha dado um resumo, né, desses mandamentos. Qual era o resumo desses mandamentos? Você sabe me dizer? Jesus resumiu em 2. Pode falar, abre o microfone. Vou dar tempo para fazerem um Google aí. Jesus resume os mandamentos em 2. Lorena está escrevendo aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, isso, Lorena, esse é o primeiro. E o segundo é? Amar o próximo como a si Amar o mesmo. próximo. E amar ao próximo como a ti mesmo, exatamente. Deixa eu pegar aqui para vocês entenderem o que a gente vai fazer. Deixa eu só pegar uma imagem aqui, eu vou colar lá na nossa. Deixa eu abrir a imagem mais nova aqui. Só um minutinho. Deixa eu abrir aqui uma nova telinha. Deixa eu botar aqui para uma tela aqui. Foi? Voltamos para cá, né? Estamos aqui. Então, vocês estão vendo aqui a tela com as tábuas, né? Da lei, né? Então, esses são as leis, né? Os 10 mandamentos que o Senhor entrega a Moisés no monte, né? E aí, quais são esses 10 mandamentos? Não terá outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Não tomarás o nome do Senhor em vão. Lembra-te do sábado para santificar. Honra pai e mãe. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falsos testemunhos e não cobiçarás. Certo? Esse daqui, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Esse daqui era o dia que você deveria separar ao Senhor. Certo? O Shabat era o dia do descanso. Era o dia que os judeus deveriam guardar para se santificar ao Senhor. O que você consegue identificar, né? Deixa eu até colar aqui, pegar colar aqui o que Lorena escreveu. Vou aproveitar aqui o que ela escreveu do texto. Então, Lorena colocou amar a Deus sobre todas as coisas, certo? E eu vou duplicar aqui. E aí escreveu, e Fernanda e Léo falaram, amar ao próximo, né? Lorena colocou amar ao próximo. Ti mesmo. Pronto. De maneira resumida, tá bom? Então vamos lá. O que vocês conseguem entender desses dois mandamentos aqui
em relação àquilo que estava estabelecido na lei mosaica? Querem chutar? Hoje eu quero vocês participativos, não tem certo e errado. À vontade. Não? Ninguém quer tentar? Qual foi a pergunta? Vamos lá. O que você consegue vincular cada um desses? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo com a ti mesmo, com os mandamentos aqui, os 10 mandamentos que já haviam sido dados. Havia sido dado. Vou dar um minuto para vocês pensarem um pouquinho. Porque para a gente não matar, não roubar ou fazer qualquer outra coisa que estava na lei, nos 10 mandamentos, a gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas? Quase isso. Muito próximo. É isso, mas é só um pouquinho mais desdobrado que isso. É exatamente isso, mas assim, é que quando Jesus fala assim, olha, o resumo, né? O resumo da lei mosaica e aí ele dá isso aqui, o que ele está dizendo? Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, você, com certeza, você não vai ter outros deuses adiante de você. Você, com certeza, não farás para ti imagens de escultura e não as adorarás de outros deuses, uma vez que Deus não tem imagem, né? Deus não se revelou como imagem. Não, você não fará, não tomarás o nome do Senhor em vão, e você vai separar um dia para se santificar, ou seja, para se dedicar ao Senhor. Então, você cumprindo aqui o primeiro mandamento, você estará cumprindo toda a primeira parte da lei. Por isso que esse é o resumo disso tudo aqui. Aquilo que estava estabelecido aqui são itens, né? É isso que a gente costuma falar na pregação. Aqui são itens. Fala assim, olha, tem gente que encara a vida cristã assim. Eu vou dar dízimo, eu vou ir na igreja, eu vou ceiar, eu vou isso, eu vou aquilo, como se fosse uma série de itens a serem ticados numa tabela. E Jesus, quando ele vem e traz essa reflexão, ele traz mais do que ele não traz as atividades, as funções ou as tarefas que você deve fazer para ter um relacionamento com Deus, porque Deus nunca quis que nós cumpríssemos tarefas. Jesus traz a, a essência, a alma, o espírito da lei. E o espírito da lei era que você deveria amar Deus sobre todas as coisas. Deus não queria que nós cumpríssemos 5 mandamentos aqui iniciais, por exemplo, eu vou falar dos outros 5, cumprisse como se fosse um tique. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo outro, eu não faço aquilo outro. Logo, eu sou um bom judeu, eu sou um bom cristão, enfim, não importa, na época era judeu. Logo, eu sou um bom servo de Deus. Não era isso que Deus queria. Deus queria ser amado acima de todas as outras coisas. Se você amasse a Deus acima de todas as outras coisas, com certeza você passaria longe daquilo que os 5 primeiros itens da lei, por exemplo, estabeleceu. Então, para Deus, não é isso que eu costumo e tento, por exemplo, expor nas pregações e aqui nas aulas. Não é uma vida de relação com o Senhor, não é sobre o que você faz. Obviamente, o que nós fazemos importa, mas ela só faz sentido se ela partir de um coração para Deus. Essas coisas, essas atividades, elas só fazem sentido se nós partirmos de um coração para o Senhor. Se nós amarmos ao Senhor, nós cumpriremos e faremos todas as outras coisas com alegria no nosso coração. Por isso que a Bíblia fala, olha, se você dá, você precisa dar com alegria. Se você oferta, se você dizima, você precisa fazer isso com alegria. Se você dá o seu tempo, se você se dedica à obra do Senhor, se você se propõe a fazer algo no coração, se você está cuidando do som, da mídia, do louvor, dos obreiros, da diaconia, de qualquer coisa, você precisa fazer com alegria, porque o que move o seu coração não é fazer coisas. O que move o seu coração é amar a Deus e querer estar envolvido naquilo que Deus está fazendo. Deus está salvando, Deus está cuidando, Deus está edificando. Logo, eu amo a Deus e eu quero fazer coisas com Deus porque eu amo a Deus. E se eu amo a Deus, eu quero estar envolvido nas coisas que Deus está fazendo. É mais ou menos assim, imagina duas grandes amigas, por exemplo, né?
Você tem duas grandes amigas. Se você ama sua amiga ou dois grandes amigos, se você ama seu amigo, se ama sua amiga, você quer fazer coisas com essa pessoa, sim ou não? Você quer estar envolvido com essa pessoa. Ninguém leva uma amizade onde tem. Normalmente as amizades tendem a dar errado quando a amizade entra numa espiral de te cobrar, né? Ah, você tem que ir na minha casa, você não me liga mais, você não manda mais mensagem, você não me ajuda, você não se preocupa, você não fala comigo, você não quer saber dos meus problemas. Começa a fazer um monte de lista e aí, naturalmente, a amizade desanda. Por quê? Porque não pode ser uma lista de coisas que você tem que fazer. Você pode até fazer isso tudo e muito mais pelo seu amigo, desde que você o ame, desde que você se importe, desde que essa amizade seja verdadeira. Você pode. É engraçado, né? Quando a gente ama uma amizade, a gente dá tudo que a gente tem. Dá casa, dá dinheiro, ajuda, faz um monte de coisa, né? Para aquele amigo. Eu estou dando exemplo de amizade, podia dar outro exemplo. Mas para aquela amizade, a gente faz tudo por essa amizade. Porque a gente ama o nosso amigo, a gente quer junto, a pessoa faz bem pra gente, pessoa legal, tal, a gente faz de tudo. Agora, quando a gente está indisposto, que a gente não ama muito, ou que já não gosta tanto, ou que não tá mais, nem gosta, tudo vira um fardo. Ai, tem que ir lá na casa de fulano. Ai, meu Deus, poxa, tem que mandar uma mensagem. Eu não aguento mais ouvir ela reclamando, não aguento mais ouvir ele reclamando, porque não tem mais amor. Então, estou usando um exemplo bem simples aqui para mostrar aquilo que era o cerne de tudo aquilo que Jesus estava falando, e nada disso mudou. Por isso que o Senhor fala que haveria o dia que ele tiraria essa lei de tábuas de pedra, né? Tiraria a lei da pedra e colocaria e as escreveria no nosso coração de maneira direta. Eu não sou pastor porque eu sou, por exemplo, eu tenho que ser pastor porque não, eu sou pastor porque eu amo a Deus. E em amar a Deus, eu estaria disposto a fazer qualquer coisa com Deus. Coube a Deus de me colocar no pastoreio, mas já tive outras posições, já fiz outras coisas e continuaria fazendo independente da posição que eu ocupasse. Porque não é sobre o que eu faço, é sobre a quem eu amo. E por isso que o resumo da lei era esse, olha, amar a Deus sobre todas essas coisas. Porque se você ama a Deus, nada se torna um peso. Eu costumo sempre falar, eu converso muito com o pessoal aqui, os meninos do ministério. Ah, eu estou envolvido, pastor, no louvor, estou envolvido na mídia, estou envolvido não sei aonde. Ah, tá pesado. Tá pesado, é a hora de parar, irmão. Tá sendo pesado. Poxa, irmão, para, para. Estou falando de sobrecarga, de tomar todo o seu tempo, de consumir, não é isso. Óbvio que tem ministérios que abusam, né? Consome todo o tempo da pessoa, você não tem tempo nem para respirar. Não, assim, não. Era legal e passou a ser pesado, agora é irritante, é chato. Não, para, para. Não estou falando sobre ministério, estou falando assim, melhor parar. Porque quando está envolvido coisas que está no seu coração, que o espírito está presente, nada é pesado. Nada, irmãos, nada é pesado. Ah, pastor, você está falando isso da boca para fora? Não, irmão, eu falo mais uma vez, sem nenhum tipo de arrogância, eu falo do que eu vivo. Eu falo do que eu vivo e vivo na minha casa, vivo com a minha esposa, vivo com a minha filha, vivo no meu lar. Nada é cansativo. Ah, mas poxa, tem um monte de coisa para fazer. Meu irmão, é prazeroso. As pessoas costumam assim, eu estou dando um exemplo que eu posso falar daquilo que eu vivo, tá? Não é porque é arrogante. Você pode falar do que você vive. Eu estou te dando um exemplo daquilo que eu vivo. A pessoa fala assim, ai, pastor, vou te ligar, vou ocupar seu tempo. Não, meu irmão. Porque como eu amo a Deus, como eu e minha esposa, a gente ama a Deus, e nós, em amar a Deus, a gente queria fazer coisas com Deus, coisas que Deus está fazendo, Deus nos chamou para fazer algo com Ele. E como a gente entende que Deus nos chamou para fazer algo com Ele, para nós é um prazer fazer algo que Deus está fazendo. Então, se nesse momento é orar com você, é falar com você, é estar junto com você, e Deus está cuidando de você, eu quero estar cuidando de você junto com Deus. Eu quero estar envolvido naquilo que Deus está fazendo. Então, a igreja, ela, na verdade, ela é uma manifestação, antes de mais nada, do nosso amor com Deus. E eu pego um gancho em relação a isso para o segundo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui, obviamente, já está claro que se você ama ao próximo como a você mesmo, então você honra pai e mãe, você não mata, você não adultera, você não furta, você não dá falso testemunho, não mente a respeito do seu irmão, você não cobiça. Então, isso tudo aqui está resumido aqui, ó. Ama ao seu próximo como a ti mesmo. E você cumpre todos esses pré-requisitos. Agora, o que tem de diferente aqui, já que eu já expliquei a primeira parte,
ali e que eu queria trazer uma reflexão nesse momento para vocês, em relação a essas coisas. Que prestem atenção aqui, uma coisa bem simples, né? Aqui tem 5 mandamentos e aqui tem 5 mandamentos, né? 5 mandamentos formam os 10, então eu tenho 5 mais 5, igual aos 10 mandamentos. Repare que tem um equilíbrio, né? De quase não, basicamente meio a meio, ou meio a meio, sobre amar a Deus e amar ao próximo. Para o Senhor, e eu acho que eu já botei esse vídeo aqui do Bíblia Project aqui, mas tem um vídeo que me toca muito, que eu vou lembrar qual é, mas tá numa dessas aulas que nós vimos, e é sobre o pecado, se não me engano. Ele fala uma coisa que me toca profundamente. Ele fala assim: olha, para Deus, amar a Deus, glorificar a Deus, também passa por você amar o seu próximo. Sendo o homem tão precioso, sendo o homem a coroa da criação, sendo o homem objeto do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna, sendo o homem o objeto do amor de Deus, para Deus, você falha miseravelmente, e esse é o ponto que eu quero dizer, peguei assim, o gancho do que eu queria dizer, você falha miseravelmente em maltratar o seu irmão, tanto quanto você falha quando você peca contra Deus. Tem igrejas, tem pessoas que estão pautadas em toda a primeira parte da lei. Eu faço, eu aconteço, eu jejuo, eu oro, eu busco a Deus, eu oro 20 dias por dia, eu subo ao monte 3 vezes no dia, eu faço, eu aconteço, faz tudo. A primeira parte da lei é impecável. Ama a Deus, vai lá e faz tudo para Deus, mas peca miseravelmente no trato com o seu irmão. Sobe ao monte 3 vezes ao dia, mas mata o irmão na igreja. Profetiza que é uma bênção dentro da igreja. Tem sempre uma palavra de revelação, mas não sabe fazer o trato com seus liderados dentro da igreja. Jejua todos os dias da sua vida, mas não tem a menor empatia com o irmão que está começando na fé, que é um pouco mais imaturo na fé, que é um pouco sem noção, prefere ferir a ser ferido. Abandona aquilo que eu estava até conversando com minha esposa sobre isso, algo que houve uma situação, enfim, que me chateou muito, enfim, em resumo, me chateou muito e eram algumas decisões de algumas coisas que eu precisava decidir, principalmente, nada com irmãos da igreja, mas em relação às decisões que eu estava tomando em relação a algumas coisas do ministério. E, e era uma decisão, assim, era muito no sentido de, não, agora é o troco daquilo que foi feito. Né? Por exemplo, agora é o troco, agora é a minha vez, agora é o meu retorno. Né? Agora que eu vou mostrar que esse homem fez de maneira errada, de maneira equivocada. Né? E aí, né, a gente foge daquilo que está escrito em 2 Coríntios, né? Quando Paulo pergunta o seguinte: será que é possível, né? Segundo, não, 1 Coríntios, no capítulo 6, nós já vimos na carta do Novo Mundo, e o apóstolo Paulo ele pergunta muito claro, né? Porque os irmãos, lembra que eu dei a carta do Novo Mundo, falava que Coríntios era uma igreja conturbada em muitos aspectos, né? Ela ficava tendo um monte de problema, uma dela que os irmãos estavam levando outros irmãos para a justiça, né? Por briga entre eles. É, e, e ele pergunta: será que por que vocês não podem sofrer injustiça? Depois você olha lá, 1 Coríntios 6, 7. Ele fala assim: por que vocês não podem sofrer a injustiça? Por que vocês não podem sofrer esse dano? Entre você sofrer o dano e você colocar o seu irmão na justiça ou se vingar contra o irmão, por que você não sofre o dano? Por que não é o seu coração a sofrer esse dano? E aí é sobre isso, nesse aspecto, né, só para terminar essa questão, eu estava nessa situação e eu refleti. No primeiro momento eu estava meio revoltado, falei, mas pô, eu vou fazer, vou acontecer. E aí depois eu falei, eu conversei com ela, orei, eu falei, tá errado. Nós precisamos aprender, né, a sofrer o dano.
Porque faz parte dos mandamentos amar ao nosso irmão, nosso próximo como a ti mesmo, a nós mesmos. E aí, conectando lá com o texto de João, e eu parei lá e vou retomar aqui, Jesus agora ele coloca uma outra questão. Agora, que é pela primeira vez, ele não fala mais dos resumos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Agora ele fala assim, olha, então, eu tinha dado o mandamento, agora eu vou dar um novo. Dos dois, ele reforma um mandamento. O segundo mandamento, ele reforma. E ele fala assim, olha, o novo mandamento eu lhes dou. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Agora não é só mais amar ao próximo como a ti mesmo, como a você mesmo. Jesus ele sobe a régua aqui para um padrão que não tem mais desculpa. Ele diz: olha, você ouviu que para você cumprir essa parte da lei era amar o seu próximo como a ti mesmo. Mas eu te dou um novo mandamento. Agora você não ama mais como a você mesmo. Você tem que amar como eu. A referência de amor não é mais o seu. Amor humano, amor falho, amor caído. A sua referência agora é o amor ágape de Deus, o amor incondicional. Agora a sua missão, a minha missão é amar ao nosso próximo, amar o nosso irmão, como Cristo nos amou. E Cristo nos amou a ponto de não poupar e de não reter absolutamente nada para ele. Ele foi até as últimas consequências por amor de cada um de nós. Talvez uma dos maiores desvios, e uso aqui o Seminário Teológico de Base, a Escola de Discípulos, para a gente implantar ou estabelecer essa visão clara na igreja, se é que eu ainda não deixei claro, como pastor da igreja, e tratando de um estudo para membros da nossa igreja, apesar de estar aberto a outros irmãos, e não tem problema disso, graças a Deus. Graças a Deus, de verdade. Não tem nenhuma demagogia aqui em relação a isso, mas não tem problema com isso na igreja, graças a Deus. Mas o nosso padrão de comunhão, de koinonia, é esse. É amar o nosso irmão como Cristo nos amou. É difícil? É. É complicado? É. Mas você também era, eu também era. Que quando você olha com essa ótica, você vai entender que é muito difícil algumas vezes, mas é aquela parábola lá do servo mau. Nós recebemos esse mesmo perdão. Nós recebemos esse mesmo amor. E nós somos devedores. Lembra do apóstolo Paulo? Não deveis nada uns aos outros, a não ser o amor. O apóstolo Paulo não, Jesus falando, não deveis nada uns aos outros, a não ser o amor. Você não tem que dever nada uns aos outros, a não ser o amor. Somente o amor, que nós somos devedores. É apóstolo Paulo mesmo, vou pegar aqui a referência, Romanos 8. Ninguém devais coisa alguma, a não ser amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, essa é o grande desafio do cristianismo. E Jesus ele veio como sacerdote nos ensinar, né? Falando do sacerdote, é, é, como grande sacerdote, nos ensinar justamente isso. O sacerdócio tinha um papel de orientação, de expiação do pecado, de orientação do povo. E aí Jesus continua: e com isso todos saberão que vocês são meus discípulos. Como que vão saber? Como é que você sabe que alguém é discípulo de Cristo? Ah, porque ele é uma bênção pregando, porque ele sabe muito da Bíblia, porque ele profetiza, porque ela rodopia, porque ela canta, porque ela louva, porque ela ministra. Não, meu irmão, nada disso. Nada disso. Nada disso. É aí que um monte de crente está se enganando. Você quer saber se a pessoa que está caminhando com você, ela tem uma vida com Deus, que ela é um discípulo de Cristo? É nisso. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor é a base da igreja. Não existe dizer que somos uma igreja discípulos de Cristo. E existem irmãos no nosso meio que passam fome, por exemplo. Não existe isso. Esquece. Eu não estou falando de justiça social, eu não estou falando de um trabalho social com pessoas fora da igreja. Isso é um outro assunto, tá? Isso todo separado, isso é um outro tema. Senão a gente vai cair em missão integral da igreja, isso é uma discussão muito mais profunda entre o papel da igreja e o papel social, que são coisas bem distintas e diferentes
que muita gente peca nessa questão de missão integral da igreja. Mas eu tô falando assim, olhando para nós mesmo, dentro da igreja ali, ó. Ah, somos uma igreja somos uma família, somos um corpo. Que top, temos um telão de R$ 1 milhão. E tem irmão que não tem nem dinheiro da passagem para ir para a igreja. Não tem nem o que dar pro Tiago fala muito sobre isso. Seu irmão vai até você. Eu preguei sobre Tiago na carta pro novinho. Seu irmão vai até você pedindo de comer, pedindo de beber, e você fala: Não, eu te abençoo, Deus proverá, e não ajuda ele, sua fé não serve de absolutamente nada. De nada. De nada. O irmão chega até a nós com a necessidade. Não, Jesus te abençoe, meu irmão. Deus proverá. Deus proverá, não, meu irmão. A gente precisa, como igreja, amar uns aos outros. Temos essa compaixão, temos essa comunhão. É óbvio, cada um dentro das suas limitações, cada um dentro do pouquinho que pode. Se não puder também está tudo bem, né? Mas eu estou dizendo assim, vemos uma ênfase na espiritualidade. Não é profecia, não é subida ao monte, não é isso, é aquilo, é conferência missionária, é o culto de não sei o quê. Tudo isso é óbvio que é importante, tem o seu lugar. Mas essa espiritualidade, ela só faz sentido se ela vier acompanhada de uma profunda e gigante comunhão com os irmãos, compaixão pelas pessoas, vida pelas pessoas, vida não, amor pela vida das pessoas. Então, Jesus ele continua, olha, Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vai? Jesus respondeu, para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Aí Jesus está falando sobre a vida eterna. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro é a expressão de cada um de nós, né? Senhor, eu te amo. Senhor, eu faço tudo pelo Senhor. Senhor, eu sei o quê. Quantas não são as vezes que nós, de alguma forma, negamos ao Senhor em nossas vidas, né? Todos nós, isso sem exceção. Não se perturbe. Esse João 14, ele é um louvor lindíssimo, né? Se você procurar depois, eu posso depois jogar no grupo lá para você ouvir. Eu amo esse louvor e que fala sobre João 14. Eu vou lembrar o nome dele. Diz o seguinte: não se perturbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e levarei para mim, porque vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê ao Pai. Como você pode dizer: Mostra-me o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E as palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso nós oramos em nome de Jesus, né? O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amar a Deus implica em ação, atitude. Amar a Deus significa obedecer os mandamentos. Eu amo a Deus e eu faço o que eu quero da minha vida. Você não ama a Deus, meu irmão. Se vocês me amam, obedecerão meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. E não o deixarei órfão, voltarei para vocês. Dentro de um pouco tempo, o mundo já não me verá mais, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo e vocês também viverão. E naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês.
Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Vou ler de novo. Quem tem os mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aqui implica obediência. Você ama Cristo? Obediência, né? E ter os mandamentos. O que é ter? Quem tem os mandamentos lhe obedece. Ter os mandamentos é conhecê-lo, tá? No sentido de ter, de conhecer. Quem lê a palavra, quem conhece a palavra, quem lê a Bíblia, quem tem os mandamentos, quem conhece aquilo que Cristo tem e não só basta saber e obedece, esse é o que ama a Deus verdadeiramente. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Isso é a promessa de Cristo. Se você guarda os mandamentos, tem os mandamentos, busca na palavra, conhece a palavra, obedece, você ama a Deus. E se você, aquele que me ama, será amado do meu Pai. Se você ama a Cristo, você será amado do Pai. Eu também, Jesus fala, eu também amarei e me revelarei a Ele. Aqui é o princípio da intimidade, da comunhão. Por isso que quanto mais buscamos, conhecemos da palavra, nos aprofundamos em Deus, mais o Senhor se revela a nós, mais nós temos profundidade, maturidade em Cristo. Disse então Judas, não Iscariote: Senhor, por que te revelarás a nós e não ao mundo? E respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Não é aquele que não me... Isso assim, eu vou ficar pontuando aqui para a gente entender o sacerdócio de Cristo, que a gente vai provavelmente entender na próxima aula. Mas Jesus ele é muito claro, ele é muito enfático sobre isso. Aquele que me ama, aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. Não tá assim, aquele que não me ama é o que falta ao culto, aquele que não me ama é que deixa de fazer isso. Não, aquele que não me ama é simplesmente aquele que não guarda as minhas palavras. Se você guarda os mandamentos, se você obedece os mandamentos, todo o resto é consequência. Comunhão na igreja, vida na igreja, ofertas, dízimos, desenvolvimento de ministério, dons espirituais, revelação de Deus, aprofundamento, direcionamento de Deus para a sua vida, comunhão, paz, mansidão, confiança, fruto do espírito, benignidade, amor, domínio próprio. Entenda como é encadeado isso. Tudo isso é encadeado. Não tem como você ter uma coisa sem a outra. Não tem como você fazer uma parte e não fazer a outra. E tudo parte de conhecer a palavra. Tem gente que está há 20 anos na igreja e não conhece aquilo que crê. Não conhece. Conhece de ouvir o pastor falar, tá igual a Jó. Antes conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Conhece só de ouvir falar. O pastor falou, o pastor nos pregou, que legal. Pegou um texto, está me ensinando, mas não lê, não tem ali a comunhão, intimidade, busca. Preguei há 2 domingo passado, sem ser esse domingo, o outro passado, cava cisterna rota, que não retém nenhuma água. Aquele que não me ama não guarda as minhas palavras. As palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são do meu Pai que me enviou. E tudo isso ele tem dito quando ainda estou com vocês. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Olha que lindo. O Senhor ainda manda o Espírito Santo e ele tem uma função muito clara. Ele vai nos ensinar em todas as coisas. Por isso que quando eu vou pontuar, porque, gente, esse texto para mim de João 14, ele é assim, ele é mais do que sublime, é maravilhoso. É muito claro, o Senhor fala, mas vou mandar o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. E ele vai ensinar todas as coisas. Por isso que quando você lê a palavra, você já teve essa experiência, você lê a palavra, parece que sua mente vai expandindo, as coisas vão entrando no seu coração, na sua mente, você vai entendendo, parece que é realmente luz para o nosso caminho, luz para os nossos pés, lâmpada para os pés. Parece que as coisas é igual uma bomba, assim, pum, na explosão. Você lê um versículo, sabe, vai abrindo o entendimento, Sempre. é uma mudança de entendimento, é metanoia. Eu pensava assim, mas Deus veio e vai, sabe, acrescentando, e vai modificando, e vai alterando. E o que mais lindo, isso aqui eu acho lindo, né? Ele ensinar a falar coisas que ele disse. Tem umas coisas que a gente está estruturando para a igreja que a gente vai lembrar, que a gente vai lançar como surpresa agora no próximo domingo. E aí, em resumo, eu estava conversando com algumas pessoas e eu falei, olha, fiquem tranquilos em relação a essas coisas, porque é o Espírito que lembra. Você se dedicou, se você acompanhou, se lê a palavra, se tem a vida com Deus, o Espírito é ele que vai te lembrar.
Na hora de evangelizar, quem vai dizer o que você tem que falar, quem vai falar do amor de Deus, quem vai te trazer à mente todas essas aulas que você está, você já fala, pastor, estou há 2 anos, eu não lembro nem da primeira aula. E sabe o que é incrível? Que você vai lembrar. Porque você está se dedicando, você está conhecendo, se aprofundando. Na hora que você for falar do amor de Deus, na hora que você for evangelizar, na hora que você for aconselhar, na hora, Deus traz, Deus tem coisas que eu aprendi há 20 anos atrás. Aí eu vou para um gabinete e Deus traz, Deus lembra tudo aquilo que diz, as promessas, a palavra, tudo encaixa, porque o Espírito encaixa. E deixe-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá, e não se perturbe os seus corações, e não tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque eu vou ao Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso ele disse agora, antes que aconteça. Olha aqui o espírito de profeta. Isso ele disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Já não lhe farei muito, mas o príncipe deste mundo está vindo, e ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, para que o mundo saiba que amo ao Pai, que faço o meu Pai me ordenou, levantem-se e vamos sair daqui. Então, a gente tem aqui, né? Deixa eu voltar aqui também o texto. Esse texto de João, ele é muito profundo em muitos aspectos, sobre tudo aquilo que Jesus fala, sobre tudo aquilo que Jesus é, é, estabelece em seu ministério, em seu sacerdócio, né? A gente entender, e aí eu vou entrar eu comecei a entrar em Hebreus agora, né, na série de mensagens, Cartas para o Novo Mundo, eu entrei em Hebreus, esse domingo agora eu falei de Hebreus capítulo 1. E a gente vai ver, né, o sacerdócio de Cristo está muito bem exemplificado em Hebreus, e vai correr meio que paralelo tanto a série quanto as aulas aqui, onde a gente vai entrar. E aí você entender que o Cristo profeta, Cristo sacerdote, uma vez que ele ofertou uma vez para sempre o sacrifício que era necessário, seu sangue derramado na cruz, que esse sacrifício é a reconciliação. Cristo ele é o dom de Deus. Dom é presente, tá? Dom é presente. É a mesma coisa que presente, é uma graça. Dom, graça é a mesma coisa, é um presente. Jesus, a Bíblia fala que Jesus, ele é o dom de Deus, é o presente de Deus para a humanidade. Sabe, pensa assim, eu gosto de simplificar isso de maneira muito assim, bem simples, assim, bem. É como você tivesse alguém que você ama muito, e é um pai, um marido, uma esposa, um namorado, não importa, alguém que se ama, a mãe, e aí você compra um presente, você guarda ansiosamente, sabe, de forma alegre, esperando o tempo da revelação do presente. Para dizer, olha, tá aqui, olha que eu comprei, olha o que eu fiz por você. Olha como isso aqui representa o quanto eu te amo, o quanto eu importo, porque no final do dia é isso. Um presente é isso. Não é o valor em si, mas é o quanto eu te amo, o quanto eu me importo. E aí, não correlacionando, desmerecendo o preço de valor de presente, mas só que vocês entendem. Mas imagina que, além de ser um presente, seja muito caro, que você perceba que a pessoa gastou todo o salário, a pessoa poupou todas sua poupança para aquele presente. Jesus, ele é o dom de Deus para a humanidade. Ele é o presente máximo. O Senhor pagou por esse presente o preço mais caro que tinha. Quanto que custou esse dom, esse presente? Custou a sua própria vida. Jesus, ele se entrega para nós, ele se oferece para nós para morrer em nosso lugar, como um presente, como sacerdócio. Nós precisamos entender sobre como nós podemos não ser somente seguidores de Cristo, mas quando Jesus fala, olha, aqueles que me amam, eles farão obras maiores do que a minha. O Senhor nos chama através do seu Espírito para sermos seus profetas, para sermos seus sacerdotes. E profeta não no sentido só de profecia, profeta de anunciar. Profeta também significava no Antigo Testamento o anunciante da palavra, né? Aquele que anunciava a palavra. Lembre-se que tudo que está registrado no Antigo Testamento era a palavra de Deus pronunciada pelos profetas. Então, de certa forma, um profeta, um pastor pregando, um irmão dando uma palavra, as meninas na nossa igreja dando a palavra delas, todas as vezes, né, a Lorena trouxe no domingo, a Yasmin trouxe no outro domingo,
a Mariana trouxe, enfim, a minha esposa, a pastora sempre traz, a pastora Tânia. Todas as vezes, cada uma das irmãs, cada um de nós, quando dá, nós somos os profetas, nós estamos anunciando a palavra de Deus. O Senhor nos chama para esse ministério, para não sermos anunciantes profetas da sua palavra, para sermos sacerdotes, né? Para anunciarmos ao mundo que Jesus ele se deu como presente, como dom de Deus para nós. Né? Eu até postei num grupo, acho que da, da, da igreja, da mídia, um louvor chamado Colossenses 1, da FOP, que é um louvor que tem mexido muito comigo em relação a essas coisas, que fala sobre isso. Nós fomos reconciliados agora, nós temos agora paz com Deus, né? Paz com Deus. Nós éramos inimigos, agora a gente tem paz. Isso passa por esse sacerdócio que nós vamos ver nas próximas aulas. Na próxima aula eu vou tratar somente disso. Mas eu acho importante eu fazer essa retomada aqui, porque eu tive uma semana de gap aí por conta do trabalho. Mas para que a gente pegue o fio da meada, porque, irmãos, quanto mais você conhece isso, mais você fica assim. Você não tem palavras, sabe? A vontade que tem é só de se ajoelhar e falar assim: ó, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu santo nome, Deus. Porque o que Deus fez foi algo inimaginável, incompreensível para cada um de nós. E Jesus, ele nesse texto, né, ele fala também, ele fala, olha, eu não oro somente por esses, né? Eu não oro somente por esses, mas por todos aqueles que vão crer, né? Eu no versículo 17, ele estava abrindo aqui, no versículo 17, Jesus, ele ainda nesse processo, né, de entregar a sua vida por nós, né? Ele coloca aqui de maneira muito clara, ele diz assim, olha, deixa eu compartilhar a tela aqui. E ele diz o seguinte, olha, a minha oração não é apenas por eles, né? Por eles os discípulos, por eles aqueles que estão ali, né? Deixa eu voltar até um pouquinho, que esse texto é tão profundo. Jesus começa a declarar assim, ó. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Olha que lindo. O Senhor Deus, Pai, o Pai deu toda a autoridade sobre toda a humanidade, para que o Filho pudesse conceder a vida eterna a todos aqueles a quem o Pai deu para ele. E esta é a vida eterna. Qual é a vida eterna? Que te conheçam, um único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Nós falamos sobre o esvaziamento de Cristo para se tornar homem, 100% homem, 100% Deus, e agora ele está falando, agora me glorifica novamente, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, e eles eram teus, e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes transmiti a palavra que me deste, e eles a aceitaram. E eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que eu tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Ele está falando de Judas aqui. Agora eu vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou,
pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que tire eles do mundo, que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. E olha que coisa linda, Jesus estava falando dos apóstolos até aqui, né? Dos seus discípulos que estavam ali. E aí Jesus continua: a minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio dessa mensagem. Nessa oração, Jesus disse: eu rogo, Pai, não só por Pedro, por João, por Tiago, por cada um deles que estão comigo e me conhecem. Eu rogo também pelo Léo, eu rogo pela Fernanda, eu rogo pela Sil, eu rogo pela Tânia, eu rogo pelo Jorge, eu rogo pelo Marcos, pela Mariana, eu rogo pela Tatiana, eu rogo pela Lorena, eu rogo pela Priscila, eu rogo pelo Lúcio, para que o Senhor guarde eles, para que o Senhor seja, para que todos eles sejam um com o Pai, assim como o Senhor é um comigo. Nós fazemos parte de algo que vai muito além de nós. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos ter a plena consciência de que nenhum de nós está sozinho nessa caminhada. Muito antes, 2000 e alguns anos antes de nós estarmos aqui, o Senhor já nos alcançava, inclusive em suas orações, para pedir que, assim como cada um daqueles homens e mulheres foram um com o Pai, que nós também fôssemos um com Ele, com um objetivo único, para que o mundo creia que Jesus foi enviado pelo Pai para a salvação e proclamou essa palavra. Amém? Que Jesus te abençoe nessa noite, que você possa refletir sobre esses textos, sobre o ensinamento. A palavra de Deus é a verdade e ela é a única verdade. É nela que nós conhecemos aquele a quem nós amamos e que nos chamou para viver tudo aquilo que Ele tem para nós. Deus tem uma vida abundante para você, Deus tem uma vida abundante para mim. Creia somente, o Senhor está no controle e absolutamente jamais te deixará sozinho. Amém? O Espírito Santo está com cada um de nós. Jesus te abençoe. Vamos orar para a gente encerrar essa aula. Eu vou. Lúcio, qual a Oi. referência desse texto que você colocou, que você acabou de ler? João 17, 20 a 26. Eu perguntei aí no chat, vou anotar aqui. Tá bom. Amém. Vamos orar então. Vou pedir. Pode orar, irmã, para a gente, já que está com o microfone aberto, para nós encerrarmos então a aula em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus, muito obrigada, meu Deus, por essa aula, Senhor. Conforme o Senhor Lúcio falou, que essa metanoia, Senhor, que é revelada através da leitura da sua palavra, através do nosso relacionamento contigo, seja renovada, ela seja infinita, meu Deus, porque é isso que nos transforma. Que o Senhor nos ensine, Deus, diariamente a amar, Senhor, como o Senhor nos ama.
Que a gente consiga, Senhor, permanecer em Ti através do amor, Deus. E esse amor impactar outras pessoas, Jesus, porque esse é o verdadeiro evangelho. Obrigada, meu Deus, por essa aula, Senhor. Obrigada pela vida do meu irmão, Senhor. Que em nome de Jesus, Deus, o Senhor fortaleça, que o Senhor renove, Deus, para que ele continue, Senhor, nesse propósito de ensinamento, meu Deus. E que em cada aula, Senhor, aqui presente, Senhor, todas as pessoas sejam realmente, Senhor, transformadas através do seu conhecimento, Deus. Amém, Deus, Eu te agradeço, Senhor. Amém. 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 Jesus te abençoe. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, Oi. o louvor que o senhor queria da Heloísa Rosa, Jesus é o caminho. Isso, é esse, né? Eu vou colocar aqui no chat. Jesus é o caminho. E eu vou colocar também o outro, Heloísa Rosa, né? Eu tinha esquecido. Isso. Sim. E eu vou colocar um outro que é Colossenses 1, que é da FOP. Colossenses 1. Coloquei os dois no chat aí para nós, tá bem? Jesus abençoe vocês. Quinta-feira, nosso culto online. Domingo, não percam o culto presencial. Vai ser uma benção. Jamais. Não percam, tá bom? Convide alguém. Convide alguém, chame alguém. Em nome de Jesus. Jesus abençoe vocês. Fiquem na paz. Amém. Fiquem na paz. Paz.